O Marcelo Paes passa uma mensagem muito interessante do ponto de vista de um direcionamento como CEO do Fortaleza e da LFU, do que ele acha sobre o fair play financeiro, né? E quando ele fala, e aí é um ponto importante, usa justamente o Flamengo como um modelo a ser seguido, uma referência no contexto do futebol brasileiro a respeito de receitas, investimento, capacidade e fair play financeiro. E é justamente sobre isso que nós vamos falar. A mensagem que é passada pelo CEO da LFU e usando o Flamengo como um exemplo, uma referência. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante aqui. Se você gosta do conteúdo, se você curte o conteúdo do canal, deixa aqui sua inscrição, ajuda no crescimento do canal. É muito importante e, claro, tão importante quanto é a questão do like, do joinha. Então deixa aqui seu like, deixa o seu joinha para que o canal, esse vídeo, ele tenha uma relevância muito maior e o YouTube consiga entregar a muito mais pessoas, né? O vídeo consegue ter um alcance muito maior através do seu like, do seu joinha. Portanto, se inscreva, ative o sininho, deixe o like, deixe seu joinha. Claro, se você gostou de algo ou não gostou de algo que foi abordado, não tem problema, interaja, comente. É a partir dos seus comentários que esse vídeo pode melhorar a qualidade do conteúdo, porque obviamente a gente vai observar e vai tentar procurar evoluir a partir daí da produção dos conteúdos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e, claro, deixe aqui seu feedback, deixe um retorno a respeito do áudio, comente aqui. Voltando ao tema do vídeo, Marcelo Paes deu uma entrevista, se eu não me engano, foi para o Diário Nordestino, o meio de comunicação do Nordeste, dizendo que o Flamengo ele é uma referência em relação à geração de receita, em relação à organização administrativa e como ele atua no futebol brasileiro. Dizendo, segundo o CEO do Fortaleza e da LFU, que as pessoas criticam o Flamengo pela sua, vamos dizer assim, pela sua atitude agressiva no mercado, contratações, e as pessoas criticam a questão do Flamengo ter mais dinheiro que os outros e atuar de uma forma muito dominante, parecendo um predador do mercado, contratando jogadores, formando um time forte e sendo destacadamente o time de maior influência e capacidade de investimento do futebol brasileiro, deixando os outros clubes para trás. E aí no que ele coloca um contexto que eu entendo como muito relevante, importante e mais ou menos um divisor de águas nesse momento que vem se discutindo muito a questão dos clubes que podem ou não investir, a questão das SAFs, né? Bom, o que ele diz é que o Flamengo está tudo ok, porque ele gera essa receita de uma forma muito meritocrata, ou seja, em relação à gestão dos seus próprios ativos. Aí entenda a questão da torcida e do engajamento que ele tem, oriundo dessa torcida, né? E que até aí está tudo bem, porque é um clube que gera receitas e gasta conforme a sua capacidade de geração de receitas. O problema é justamente os clubes que não geram receitas e gastam acima da sua capacidade. Uma crítica muito forte aí, não só nas SAFs, né, como a gente tem no caso do Botafogo, que, poxa, gasta muito mais do que consegue gerar, e a gente não sabe, o Botafogo é meio que usado como barriga de aluguel para trazer clubes para cá, para o Brasil, para conseguir transferir para a Europa, onde tem fair play financeiro, então faz meio que uma maquiagem, colocando aqui, e daqui sai para lá com valores muito menores, e é isso, como aqui é uma terra sem lei, e na Europa tem fair play financeiro, faz essa maquiagem, usando os clubes aqui como barriga de aluguel para justificar esses investimentos nos seus clubes mais, vamos dizer assim, alfos, clubes mais ricos, clubes mais importantes, nessa holding, por exemplo, do caso do Botafogo, que é o Lyon, por exemplo. Bota no Botafogo, fica aqui 6 meses, desvaloriza o jogador em termos de mercado, porque transfere de um clube para o outro, né, são os seus próprios clubes, os clubes da própria holding, e aí coloca um valor muito mais abaixo ali para o Lyon, que fica abaixo do valor máximo que o Lyon pode investir, né? Fazendo uma manobra meio escusa, de novo, aqui é uma terra sem lei. E é justamente esse ponto que o Marcelo Paes critica, o fato de nós termos uma terra sem lei, onde não há fair play financeiro. E aí cada um faz da maneira que lhe convém, e essas regras que não existem acabam tornando a dinâmica do futebol brasileiro injusta para quem pretende trabalhar de forma correta. Obviamente que a gente tem que entender esse contexto do Marcelo Paes. Não é que ele ame o Flamengo sendo um clube mais hegemônico, dominante, do ponto de vista da pauta financeira, mas é porque realmente a maneira como as coisas estão se desenvolvendo no Brasil acabam prejudicando aqueles clubes que mais que de uma maneira mais correta se colocam nesse mercado. E o Fortaleza, querendo ou não, é um desses clubes que faz um trabalho muito honesto, um trabalho muito correto e um trabalho muito competente. O Fortaleza, mesmo uma capacidade de investir muito abaixo dos outros, ele consegue se colocar como um clube
preponderante, um clube importante no cenário, na pauta nacional. Fortaleza terminou aí o Campeonato Brasileiro de 2024 na 4ª posição, e se você for reparar, a capacidade de investimento desse clube, a geração de receita versus outros clubes que terminaram abaixo, você vai ver uma discrepância muito favorável em relação ao trabalho que foi feito no Fortaleza. E aí, você usa justamente o Flamengo para dizer, olha, o problema não é você gastar, o problema não é você contratar, o problema é você fazer isso sem a capacidade, sem a honestidade e sem uma estrutura, algo que te respalde, sem você ter fundos para isso, né? É você fazer isso de forma não transparente, você fazer isso de forma obscura, porque você acaba abrindo portas para que outros players, outros investidores venham para o futebol brasileiro e façam as coisas muito mais bagunçadas da maneira que são hoje, ou seja, já é bagunçado e pode continuar muito mais bagunçado. Então, ele critica justamente a maneira obscura, as coisas que não estão à luz da situação, as coisas que estão muito, sabe, escondidas, muito ocultas. É justamente essa crítica que ele faz. E também faz a crítica ao dumping financeiro que algumas instituições fazem, no caso específico o Corinthians, né, que não paga seus credores, não honra os seus compromissos e acabam contratando. Isso é muito impactante do ponto de vista negativo para aqueles clubes que atuam de forma correta, aqueles clubes que pagam seus compromissos, aqueles clubes que honram o seu dia a dia, honram os seus compromissos com os credores, pagam seus impostos, pagam seus funcionários. Então, esses clubes acabam tendo desvantagem em relação a esses clubes que agem de forma irresponsável e, por que não dizer, até de forma desonesta. O Corinthians, há pouco tempo atrás, teve um presidente do Cuiabá que acabou sendo rebaixado e ele disse que o Corinthians estava aplicando o golpe no futebol brasileiro justamente porque contrata sem poder contratar e fica dando calote nos clubes que ele comprou jogadores. Inclusive, era um exemplo do Cuiabá. E dizendo, pô, vendi jogador pro Corinthians, o Corinthians não me pagou, e aí agora eu tô sendo rebaixado e o Corinthians com esse jogador tá conseguindo se salvar do rebaixamento. Mais ou menos esse exemplo. Não que o jogador que foi pro Corinthians do Cuiabá seja o craque, o destaque, mas é um exemplo muito prático de um jogador que saiu do Cuiabá, o Cuiabá não recebeu, e esse jogador estava no Corinthians, ajudando o Corinthians a não cair e ajudando o Cuiabá a ser rebaixado. Então são essas, vamos dizer assim, não vou usar um termo muito ruim, mas essas situações muito agravantes no futebol brasileiro, situações que são muito fora de contexto, que são muito erradas, que prejudicam o contexto como um todo, prejudicam o ambiente favorável a ser formado no futebol brasileiro. E é justamente essa crítica que o Marcelo faz como CEO da LFU, presidente da LFU. E é muito importante esse posicionamento, porque sempre está tendo uma discussão que a LFU vai muito contrária a tudo que o Flamengo pensa, a tudo que o Flamengo pleita em termos de reivindica, em termos de monetização no futebol, geração de receita, que é a participação maior nisso, que é a participação maior naquilo, porque é um clube que gera receitas realmente significantes e relevantes nesse contexto. Então, muito se discute que a LFU é contra, e realmente é, no contexto, principalmente na divisão dos direitos de mídia, mas a partir do momento que ele se coloca à frente, se posiciona nesse assunto, inclusive com clubes que são SAF e que usam desse artifício lá na LFU também, como por exemplo o Botafogo é um clube que está ali no grupo, está nesse grupo também, o Vasco, que eventualmente é SAF, não é, a gente não sabe direito, mas o Internacional, que também é um clube que tem gasto de forma irresponsável, aí, feito grandes times, sem poder arcar, e depois está aí com o Pires na mão. Mas, enfim, é um posicionamento muito claro a respeito do fair play financeiro, que vai ser sim um tema muito discutido para frente. E o fato de usar o Flamengo como exemplo também evidencia que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que tem ali as diferenças com o Flamengo na questão conceitual das divisões de receitas, mas reconhece e enaltece o grande trabalho que o Flamengo faz, a potência financeira que o Flamengo é, muito em função dos seus méritos, da capacidade de receita. O problema não é você gastar muito, contratar, sair dominando aí o mercado de compras e venda de jogadores. O problema é você fazer isso sem condições para tal e colocando em risco a administração correta, honesta dos outros times que, ao escolherem agir de forma correta, acabam sendo prejudicados por aqueles que, vamos dizer assim, estão atuando de uma forma muito escusa, de uma forma muito oculta no mercado, né? E, como eu disse, um posicionamento da LFU somado aos posicionamentos que já tiveram Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que são os 3 times que estão capitaneando a Libra. E por que não dizer, então, que eles falam pela Libra também, já que são
os clubes mais influentes desse grupo, por que não dizer também o porta-voz desse grupo, né? Então, quando você tem esses três grupos, que são os times mais influentes do grupo, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, se colocando claramente contra esse gasto desmedido, sem controle, sem fundo, gastando mais do que pode, dando calote. Esses três clubes se posicionam muito à frente disso, muito contra isso. E aí você tem do outro lado o presidente da LFU, o CEO da LFU, se colocando também de forma muito relevante, de forma muito contrária a todos esses desmandos do futebol brasileiro. Como eu costumo dizer, essa terra sem lei é algo realmente que ganha uma frente muito grande para que esse assunto, fair play financeiro, seja discutido, né? E essa questão dos gastos sem capacidade para tal seja também colocada à mesa, né? É um tema que vai certamente dominar a pauta do ano de 2025, muito em virtude do que aconteceu com o Botafogo, né? O Botafogo gastou o que não tinha através da sua hold, a sua hold que está em situações muito preocupante do ponto de vista da saúde financeira, tem que socorrer o Lyon, que é um outro clube do grupo, enfim, e o Botafogo fez gasto com aquilo que não podia arcar. E também tem o Corinthians que, enfim, a gente sabe que está com uma fama de caloteiro muito grande, gasta aquilo que não pode, compra jogadores de outros clubes sem pagar, e esses outros clubes acabam sendo penalizados porque não receberam, e depois porque tem um Corinthians mais forte em campo disputando contra eles mesmos. Ou seja, meio que surreal, e isso é muito importante ser discutido no futebol brasileiro. E o posicionamento de um CEO da LFU, que é um grupo importante que está aí discutindo as pautas e os ativos a serem negociados no futebol brasileiro, quando o cara se coloca à frente nesse sentido e usa o Flamengo como um exemplo, como uma referência, é algo que marca uma posição, é algo que pode também ser um divisor de águas para que esse assunto seja de forma relevante debatido e para que o futebol brasileiro não seja uma terra sem lei. Mas eu quero saber a sua opinião, portanto, deixe aqui seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, o joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.